celebrando a unidade, forjando líderes. Aleluia. Nós vamos avançar para um ambiente espiritual onde líderes podem florescer. Será que existe um ambiente onde a gente possa florescer as virtudes que o Pai já nos deu, os dons sobrenaturais e o chamado que Ele fez a cada um aqui para liderar? O que é que tem sido o obstáculo? Será que estamos inertes numa zona de conforto? Será que nós estamos numa zona de conforto? Será que já fizemos tudo que poderíamos fazer ou que já estamos vivendo tudo que devemos e podemos viver? Ou há um espaço para crescermos? Se existe esse espaço de crescimento, então qual seria o ambiente favorável para isso? Qual seria o ambiente? E nós vamos tratar mais especificamente hoje sobre esse ambiente favorável. Amém? A gente viu sobre o líder fiel, a fidelidade do líder, o líder ensinável, o líder idôneo, o líder disponível. E nós avançamos agora para esse ambiente espiritual onde a gente possa florescer. Agora, para que a gente saber isso? Porque nós somos responsáveis, eu e você, cada um de nós, por gerar esse ambiente onde a gente possa florescer a nossa liderança. Amém? Você vai plantar no deserto, mas você planta no deserto do jeito que ele tiver. A nação de Israel chegou e mostrou que é possível plantar no deserto. Mas ela chegou simplesmente lá plantando? Houve uma preparação. O que vocês acham? Me digam aí, por favor. Houve uma preparação? Houve? Com certeza. Então há uma ação necessária. E essa ação nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por gerar um ambiente que favoreça o desenvolvimento. E a Escritura vai nos dizer, gente amada, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, falando da unidade. E eu quero dizer a vocês que a palavra diz também, ela nos ensina, que a gente não pode avançar em grupo se não houver unidade. A não ser que a pessoa queira avançar sozinho. Então, para que um grupo? E o nosso Pai tem prazer em que nós estejamos não sozinhos, estejamos unidos. Para isso, Ele estabeleceu a igreja na terra. Vocês estão comigo? Amém? Amém. É preciso que vocês estejam me acompanhando. Vocês estão comigo? Vocês entendem que foi um projeto dele na eternidade, antes de mesmo existir mundo. Ele pensou a igreja, Ele projetou a igreja, Ele deu a ela princípios para que ela viva esse ambiente de florescimento. E a igreja, você pode dizer assim, mas eu sou igreja, eu sou o corpo. Sim, mas o conceito bíblico apostólico de igreja é reunião. A palavra igreja, no Novo Testamento, do grego koiné, eklesia, é uma reunião com propósito e um chamado para fora. Então, o propósito é Ele. E o chamado dele é para alcançar vidas. Amém? Faço isso sozinho? Faço. Mas individualmente, o apóstolo Paulo vai dizer que individualmente nós somos membros do corpo. Assim como um dedo, uma unha, um pé, uma orelha, são membros do corpo. Individualmente, nós somos membros do corpo. Quando da união nossa surgem os superpoderes. Aleluia? Amém? A união da nossa força surgem os nossos poderes. Então, essa frase... são frases assim de efeito que os homens escolheram para usar, mas elas têm fundamento na verdade. E aqui está fundamentado na verdade, sim, especialmente quando se fala de igreja. Então nós vamos hoje falar sobre uma casa, uma visão e uma geração. Qual o tema que a gente vai ministrar especificamente agora? Juntos, nós vamos desenvolver isso juntos. Não sou eu sozinho aqui falando e você aí só. Você está construindo em oração. Você precisa estar alerta para estar concordando ou discordando. E concordando ou discordando com fundamento. Não é porque, não, eu acho, não. Qual o fundamento? O fundamento tem que ser a justiça revelada do Pai na palavra. Aleluia? Amém? Como os irmãos bereanos, que quando os apóstolos pregavam, eles examinavam as Escrituras para ver se realmente era assim. Eles se reuniam depois dos apóstolos pegarem para examinar as Escrituras. Aleluia? Então isso é importante demais, gente. Então, uma casa, uma visão, uma geração. A unidade, ela prepara a carral para uma glória maior. Lembra o que a gente ministrou lá em Ageu? A glória da última casa será maior do que a primeira. Aleluia. Lembram? Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Então, há necessidade de um preparo para que a glória dessa casa seja muito maior. Pode acontecer dela ser muito menor? Pode. Mas só o fato de eu estar salvo, lavado e remido pelo sangue de Alxa, já é tudo. Aleluia. Você está salvo. Está plenamente perdoado, você não tem mais o que pagar em relação à justiça, mas você tem o que viver em relação à justiça. Porque apesar de eu estar salvo, lavado e remido, se eu for viver carnalmente, o que é que eu vou colher carnalmente? O que é que eu vou colher? As obras da carne. E as obras da carne são conhecidas. O apóstolo Paulo, pelo mesmo espírito de Al, ele vai dizer que quem semeia para a carne vai colher corrupção e morte. E existe uma briga, uma batalha. Batalha não é algo fácil não, gente. Batalha não é estar deitado em berço esplêndido, numa rede, numa colônia de férias.
batalha requer uma saída de uma zona de conforto. Temos que agir com urgência. Porque as coisas se apressam para o fim, como está profetizado, literalmente está escrito isso. E as coisas se apressam para o fim. O tempo parece que está se acelerando para a culminância de algumas coisas. E como igreja, o que nós podemos fazer? O que está proposto para nós? O que é que ele propôs a nós fazermos? Então nós precisamos hoje gerar esse ambiente que ele já tem gerado através de nós. Mas nós precisamos estar mais conscientes, mais empenhados, mais entregues em gerarmos esse ambiente. Uma casa, uma visão, uma geração. Vamos dizer? Uma casa, uma visão, uma geração. Abra agora a sua Bíblia lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso soberano rei, Yahshua, o Mashiach, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Amém. E no mesmo parecer. A força de um projeto, a força de uma casa está na sua unidade. Todos têm uma só língua, um só parecer. Desde agora nada lhes será impossível. Veja que essa conclusão, depois vocês leem com calma quando chegarem em casa, essa conclusão o próprio Eterno quem está dando. Desde agora nada lhes será impossível. Vinde, pois, e confundamos as suas línguas. E foi ali que houve então o nascimento das diversas línguas, das quais temos conhecido a verdade disso hoje. Então a unidade, para o bem ou para o mal, ela tem um poder muito grande. Para o bem ou para o mal, ela tem um poder muito grande. E, lamentavelmente, os filhos das trevas têm se unido para o mal. Então, numa visão apostólica, que o Pai tem nos entregue, a visão que Ele tem nos dado não é a visão de doutrina A, B, C, de homens. A visão que Ele tem nos dado é uma doutrina e uma visão apostólica. E nessa visão de doutrina apostólica, amados, ela só irá prevalecer se houver unidade. Se houver unidade. Se não houver unidade, ela não prevalecerá. Não adianta. Yahshua preparou dia e noite 12 homens. E com certeza, ele muito os ensinou a viver em unidade. Um exemplo de algo que ele fazia muito simples. O que é que ele fazia? Quem pode dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Olha, veja só. Ele beijava na face dos seus discípulos. Isso tem nada a ver com a sua masculinidade. 100% homem. Sadio mentalmente, sexualmente, só não teve contato com mulher por causa da sua missão, segundo as Escrituras. Yahshua orienta, ele viveu assim, em comunhão com os seus 12, para que os seus 12 vivessem em unidade. Em unidade. E eu até questionei por que 12, né? No último domingo eu perguntei a vocês, por que 12? Porque são 12 as horas do dia. Será que foi a obra do acaso, né? Nosso pai criou o sol, colocou lá, e de repente, olha a coincidência, bateu 12 horas. 12 horas do dia, 12 horas da noite. Por que são 12? Porque Yahshua escolheu 12 homens. Porque Jacó e Yaakov teve 12 filhos, que foram as 12 tribos. Por que aqui lá em Apocalipse fala dos 24 anciãos? Os 24 anciãos. Então, existe uma numerologia bíblica que não tem nada a ver com a numerologia do mundo satânica que existe aí, mas ela fala de fundamentos. Que as decisões, as escolhas do nosso Pai são todas sábias, são todas alicerçadas na justiça, na verdade. Então, quando nosso Pai, antes de criar qualquer coisa, ele escolheu 12, é porque isso tem um significado de governo. E esse governo, inclusive, é para a eternidade também. Então, é um princípio de governança, de administração. E ele nos mostra algo muito profundo sobre isso, que eu já ministrei no outro domingo. Depois, se alguém quiser ver, ou me pergunte, ou volte a assistir, a mensagem está gravada, está posta lá, para quem quiser estudar sobre isso também. Mas a visão apostólica, ela vai florescer dentro de uma unidade que precisa ser preservada com uma cadência, com um ritmo de contato. Assim como a música tem ritmo, ela tem andamento. Toda música, quanto mais elaborada, mais agradável for e mais complexa, mais ela está alinhada com um ritmo, com um andamento, uma cadência. Isso tudo fala, acima de tudo, de relacionamento. Eu não posso ter comunhão com alguém, por mais amor que eu tenha, se eu não tiver uma certa frequência de contato com essa pessoa. Vocês estão entendendo isso, amém? Isso é importantíssimo, viu? Para o que a gente está construindo aqui, uma casa onde líderes florescem. Então, é preciso haver uma frequência. E quando nós estamos ou indiferentes, ou estamos na ignorância, ou permitimos que a nossa agenda seja ocupada com outras prioridades, né, com urgências, sem perceber, na maioria das vezes, distrações ou etc, nós estamos pecando contra aquilo que o Pai nos confiou a construirmos. Então existe sim uma cadência para que seja gerada essa unidade tão importante e haja um crescimento. Então um ambiente dividido, ele não floresce. E a obra pode até ter recursos, a obra pode até ter muita gente, ser um movimento de muita gente que se congrega todo final de semana, ou mais de uma vez por semana, mas pessoas que não vivem verdadeira comunhão. Vocês conseguem perceber que isso é possível? Pessoas se reunirem mais de uma vez na semana e não terem verdadeira comunhão. Às vezes, as pessoas pensam que o fato de estar junto, às vezes o fato de estar compartilhando a vida é estar unido. A união é mais que isso, gente. A união é uma disposição espiritual em amor, em comunhão.
O inferno vai estar assim, lotado de gente, um batendo no outro, apertadinho, mas sem união nenhuma. Aquela pesquisa que fizeram lá em Nova York, qual o maior mal que aflige o cidadão nova-iorquino, e eles disseram a solidão. Mas como isso? Se você convive diariamente com milhares de pessoas. É porque cada um estava buscando seus próprios interesses, cada um por si, e eles diziam, e o Altíssimo contra todos, na linguagem deles lá, profana, carnecedora, assim que eles falavam que o Criador estava contra todos, e cada um por si, e passando por cima de todos. Então, vive essa solidão infernal. E tem movimento evangelical, religioso, que tem crescido, que tem recursos, que tem representatividade, humanamente falando, política, etc, etc, numérica, mas as pessoas não vivem em comunhão. Não vivem em comunhão. Elas não estão apacentando e sendo apacentadas, porque a visão do nosso Pai é que nós também estejamos cooperando com tudo o que Ele quer que façamos. Ele levanta alguns líderes para preparar líderes, para que todos os líderes desempenhem o seu papel. Ele estabeleceu na sua igreja uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, e mexe com o fim de que a igreja desempenhe o seu papel, de capacitar, de preparar. Aleluia? Então, se não houver a verdadeira unidade do Espírito, tudo se fragmenta. A gente pode ter uma reunião gostosa, emocionalmente gostosa, ministrar inclusive a própria palavra, com fidelidade em muitos momentos. Mas se não houver um despertamento de todos, o Matuto diz assim, quando um não quer, dois não briga. Não é assim? Essa história? Quando um não quer, dois não briga. Também tem outra história. Quando um não quer, dois não dançam. Não dançam. Nós temos uma música que está tocando do céu para a gente dançar. Mas não adianta alguém ficar dançando sozinho, porque Ele nos chamou a dançarmos juntos. Na mesma música, na mesma unidade. Aleluia. Aleluia. Amém. Como é maravilhoso a gente poder caminhar junto, a gente dançar junto. Então, os apóstolos entenderam algo poderoso. O crescimento, não o inchamento. Não a igreja ficar inchada de gente, de todo tipo de gente, sem conversão nenhuma. Adeptos de um clube religioso. Tem gente que está aderindo. Como é que eu faço a minha carteirinha desse clube religioso? Você vai ter que entrar nas águas. E a pessoa já entrou 10 vezes em 10 águas diferentes. Entra de novo porque a pessoa quer o status. Eu vou chegar ao cargo tal ali dentro daquele clube religioso ali. E alguns clubes religiosos botam para a pessoa fazer mais um ganga. Você tem também que fazer isso, aquilo, aquilo outro, e a pessoa vai. E ela acha que está fazendo coisa para agradar o Pai, mas só que está fora da palavra do nosso Pai. Está fora. Não estou aqui dizendo que a pessoa está no inferno. Tem muita gente salva nesse movimento religioso das denominações evangelicais dos nossos dias aí. Tem muita gente salva. Mas a grande parte, eu ouso dizer, está de uma vida totalmente fora, além, muito aquém da vontade do nosso Pai. Não estão crescendo, estão vivendo uma vida mediana, medíocre, na superficialidade de coisas grandes que Ele tem para a sua igreja. A palavra diz que os apóstolos, eles prepararam a igreja, instruíram, de tal maneira que tem lá em Atos 1,14 o quê? Que todos, ali houver, todos é unidade, todos perseveravam unânimes. A gente pensa assim, Atos capítulo 2, teve Pentecostes, algo em torno de 3.000 homens foram convertidos, se batizaram, aceitaram o Evangelho, e a partir daquele dia todos passaram a perseverar unânimes. Foi assim? Parece que não há um lapso temporal. Amados, dentro do próprio capítulo 2 de Atos, existe um lapso temporal. Da conversão daqueles homens, eles foram instruídos, eles foram capacitados pela instrução dos apóstolos e por um coração rendido, um coração disposto a fazer a vontade do Pai. Aí sim. Então, a partir de então, tempos depois, todos perseveravam unânimes. Aleluia. Quiçá o nosso Pai olhe para nós e diga assim, todos perseveravam unânimes. Aleluia. Aleluia. Então a palavra hebraica, carral, é mais do que congregação, é comunhão. E comunhão fala de unidade. E essa carral, essa comunhão, essa família, não pode ser um ajuntamento religioso de final de semana. Nós não podemos viver assim. Tem que desistir disso. Houve toda uma programação, nós fomos doutrinados, nós fomos adestrados, me perdoe a expressão, que é uma expressão que usa-se para animal irracional, adestramento. Mas nós fomos adestrados a uma vida, a achar que viver igreja, a achar que viver o evangelho é apenas cultuar. O culto é importantíssimo. Mas existe algo muito maior e igualmente precioso que a gente precisa viver. Então, quando uma família, uma casa, uma igreja local, a Carral, caminha nessa unidade, IAL libera o crescimento verdadeiro. IAL libera a autoridade da unção. Eu aconselho vocês a uma mensagem bem curtinha, parece que tem em torno de 20 minutos, a da última sexta-feira da nossa vigília. Procurem dessa última sexta-feira ali, e há uma sequência da consagração, da unção e da missão. Consagração, unção e missão. Então veja qual a relação entre essas três coisas, consagração, unção e missão. E entenda com clareza ali, porque existem muitos detalhes ali, à luz da Escritura, que nós ministramos ali para a edificação da igreja. Então, observe isso. E a Carral deve viver realmente como uma família espiritual, alinhada em torno de uma visão em comum. Eu falei em termos gerais sobre visão em uma das ministrações anteriores, nessa série, Celebrando a Unidade, Forjando Líderes. Nessa série, em uma das mensagens anteriores, eu falei sobre visão, de uma forma mais geral. Mas eu queria dizer a vocês que há algo sobre visão que eu preciso trazer hoje, porque a gente está falando de unidade, de um ambiente, de uma ambiência onde líderes florescem. É que
Os homens, ao criarem as denominações, são a criação da carne. O nosso Pai tem sido gracioso, mas é uma criação da carne. O nosso Pai permitiu, mas é uma criação da carne. E o propósito dele é que nós sejamos um, e não é só um lá na eternidade, não. Tanto é que Alcha já orava por isso acerca dos seus apóstolos, acerca da sua igreja, para que a sua igreja viva como em unidade. Aleluia. Então, amados, os homens criaram as denominações. Não estou acusando, nem relegando alguém ao inferno, nada disso. Estou determinando, por aquilo que eu pude discernir à luz da Escritura, pelo Espírito do Pai, em oração, que denominações são criações humanas. Humanas. Não veio do céu. O nosso Pai não tem prazer nessas divisões. Nós temos um chamado em unidade, em olhar para a cidade de Limoeiro e entender que em Limoeiro existe uma só igreja. Não existem muitas igrejas. Há uma só igreja. Quando aparece a palavra igreja no plural, na Escritura, no Novo Testamento, está falando de cidades. Em relação a cidades. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, da igreja em Éfeso. Éfeso é uma cidade enorme, tinha muitas congregações, mas a igreja era uma só. Amém? Vocês estão entendendo? Mas no final, ali em Apocalipse, quando fala de cada igreja, aí diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E são essas igrejas? As 7 igrejas que estão ali sendo reveladas a elas, as 7 estações, as 7 fases, os 7 períodos da história. Aleluia, aleluia. É uma visão de unidade. Uma visão de unidade. E nós temos esse chamado de proclamar a unidade, de pregar a unidade, de convidar as pessoas a abrirem a visão sobre a unidade, de quebrar as arestas. Mas também precisamos discernir que as denominações são coisas dos homens. E os homens começaram como essa história? Uma visão diferente. Uma visão desse detalhe, uma visão daquele outro. Eu não estou aqui para anular a diversidade, as percepções. Mas eu quero dizer que existe uma visão, que é a visão da missão. Então, deixando as peculiaridades de Marcos Cefas, que ele nasceu em um determinado lar, que tinha determinado costume, determinada cultura, que ele conviveu, e depois ele se uniu matrimonialmente à sua esposa Andréa, que teve um outro lar, que teve um outro costume, que teve uma outra história de vida, mas houve uma unidade na diversidade. Só que houve também o abraçar de uma visão. Porque se cada um ficava uma visão, um puxando para um lado e outro puxando para o outro, não existe unidade. Então as denominações surgiram em cima de visões de homens, que acabaram por supervalorizar visões particulares em detrimento da visão maior. E a visão maior qual é? O discipulado que Alcha confiou à sua igreja em unidade. Mas não é qualquer discipulado, é discipulado em unidade. Pela unidade, para a unidade, em favor da unidade, que constrói a unidade, que gera um campo fértil, florescer unidade. Então isso existe cadência, existe frequência, existe ritmo, existe andamento, existe toque, existe ósculo santo. E o apóstolo Paulo diz: eu quero que todos vocês saudem uns aos outros com o ósculo santo. Até hoje eu não preguei, já preguei, eu tenho um sermão sobre isso, já preguei. Quem não lembrar, a culpa não é minha. Eu já preguei sobre isso. Há uma frequência, há um toque, há uma presença, há um ritmo, cadência, para que se gere harmonia. E a gente possa dançar junto a mesma música. Vocês estão comigo? Ele tem prazer, a escolha dele, a sensatez dele, o juízo dele. Okay? A escolha dele tem fundamento. O trono dele está fundamentado na verdade e na justiça. Amém? Toda a decisão dele. Então, ele tem prazer, ele escolheu que a gente dance junto. Ele poderia até mandar os anjos, só para os anjos. Vai, vocês vão dançar sozinhos a música que eu vou tocar aqui. Só que ele está tocando uma música. A música vem do céu para nós dançarmos juntos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, gente, amém? Aleluia. Então, é preciso estarmos juntos. Uma casa onde há pertencimento, ela gera comprometimento. Não é o compromisso pelo compromisso. Não é o compromisso para merecer alguma carga d'água, para ser salvo. Mas é um compromisso que é fruto de uma consciência iluminada. A liberdade que nós temos no Machia e Alcha não é para dar lugar à carne, não é para a gente usar a liberdade em libertinagem, para a gente viver uma vida dissoluta, uma vida em limites, uma vida indisciplinada, uma vida que não constrói nada, porque, afinal de contas, nada para ser construído. Agora, eu falei de pertencimento. A primeira revelação aqui, e eu quero que vocês voltem e deixem a Bíblia de vocês aberta lá, 1 Coríntios, capítulo 1. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso soberano rei Yahshua Mashiach, pelo nome dele eu rogo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, no mesmo parecer, na mesma disposição mental. Aleluia. Eu lembro de um professor de filosofia, do secular, que ele me dizia o seguinte, não era na época do seminário, não, ele dizia o seguinte para a turma. Ele dizia: toda unanimidade é burra. Isso parece ser até algo racional. Toda unanimidade é burra. O Espírito Santo logo me ensinou: toda unanimidade é impossível. Só é possível se houver a presença do Espírito de Yahweh para gerar unanimidade. Porque sem unanimidade, a unidade é quebrada. Onde é que tem isso aqui na Bíblia? Isso é bíblico? É bíblico isso? Peraí, unanimidade é um fator intrínseco da unidade. Isso é bíblico? Vocês precisam ter o mesmo parecer, a mesma disposição mental. Antes de ser unidade, isso é unanimidade. Sim ou não, igreja? Sim ou não?
É algo que é impossível ao ser humano. Somente o Espírito Santo traz a gente a um só parecer. Então ele nos dá uma visão maior, e a gente não fica aqui brigando por visão denominacional, ministerial. Nós temos a visão do reino, a visão da vontade do rei, devemos lutar por essa visão. Existe uma metodologia, método, a palavra método significa caminho a ser seguido. Existe uma metodologia que ele criou, ele não deixou a gente ao acaso, à revelia, ele não deixou a gente à nossa própria sorte, ele traçou para a igreja um passo a passo, uma metodologia. E essa metodologia traz frequência, traz comunhão, traz unidade e gera unanimidade, gera um só parecer. Eu falei um dos domingos atrás sobre a necessidade de haver uma preparação, uma disposição nossa de nos prepararmos para que haja um só parecer. Vocês estão entendendo? Amém? Então, quando isso acontece, isso gera entre nós também pertencimento, que é uma necessidade que o Pai colocou em todo ser humano. Será que você tem tido pertencimento por esta Carral? Ou tanto faz como tanto fez, que ela exista ou deixe de existir? Ou ela depende de uma só pessoa? Carral não é uma só pessoa. Então veja que falta algo. Falta algo a ser desenvolvido por cada um de nós e com todos nós. Um por todos, todos por um. Ele é por todos nós, como a gente cantou. Finalzinho da música. És por todos. É quase um sussurro. Tu és por todos. Amém? Então, essa casa que nós pertencemos, deve ter usado a palavra carral, porque carral é a palavra hebraica que significa mais do que congregação. Poderíamos chamar de congregação. Mas significa comunhão congregacional. Comunhão. De vida na vida. Os primeiros discípulos, eles não viviam como consumidores espirituais de cultos, de palestras fiéis à Escritura, bíblicas, palestras bíblicas, fiéis de grandes expositores da Escritura. Essas coisas são boas, mas eles não viviam assim. Eles não estavam sendo ensinados a viver assim, o Espírito Santo não os movia a viver assim antes de outra coisa. Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Gente, a palavra perseverar, ela tem algumas coisas que estão implícitas. Ladeira abaixo não requer perseverança. Ladeira abaixo não tem que perseverar. É apelar para parar de cair. Então, quando é ladeira abaixo, não tem que perseverar. Percebam que a palavra perseverança, ela traz embutido a ideia de desafio, a ideia de dificuldade. Só se persevera em meio à adversidade. Nós precisamos sair de uma zona de conforto, onde tudo nos parece bem, para perseverar. Então eu só tenho comunhão à medida que tudo estiver mil e uma maravilhas. Não. Isso é comunhão infantil. Isso é comunhão de religioso. A comunhão do Espírito Santo faz com que a gente tenha comunhão, apesar de, porque a gente não esquece a obra que o Espírito tem feito. Lá em 1 Tessalonicenses 1, que a gente também leu no começo desse culto, o apóstolo Paulo diz que ele sempre dá graças pela igreja, porque aquela igreja ela tinha se tornado modelo para todos os crentes da Acácia, né, e da Macedônia, por causa da operosidade da fé e por causa de um coração abnegado, entregue, uma vida de comunhão, de unidade ali. Então, amados, aqueles irmãos tinham uma vida tal que o apóstolo diz: eu reconheço a eleição de vocês. Eu consigo perceber com os meus olhos que vocês, de fato, em verdade, são eleitos do Altíssimo. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Então, amados, quando a gente constrói algo, a nossa eleição fica patente e visível, e em toda a região. Não é conhecimento de movimento religioso que está afluindo muita gente, não. É de vidas verdadeiramente convertidas a começar em nós, porque o amor dele está em nós. Ele disse: se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, o mundo saberá que sois meus discípulos. A gente não chegou a vibrar ainda nesse nível, nessa intensidade. A gente já se ama, eu não posso negar isso. Nós estamos num bom caminho, mas há muito que crescermos. Eu gostaria que vocês percebessem isso comigo, e estivessem se dispondo a perseverar, a romper a zona de conforto, a fazer coisas que são difíceis. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão, não é algo fácil, como cair embriagado ladeira abaixo nas ladeiras de Olinda, época de carnaval e chuva. Mas é algo difícil, que requer esforço, empenho. Ok? Então, a perseverança requer de nós algo. Mas eu estou salvo, eu creio para a salvação, então aleluia com a sua fé. Salvo você está, perdoado você está, e eu creio. Entretanto, os salvos amam a justiça revelada do Pai. E a gente passa a viver justiça, não por obrigação, não para merecer salvação, mas pelo contrário, porque salvos estamos, porque amados somos, e porque é um caminho a ser trilhado, e a gente avança nesse caminho. Aleluia. Eles tinham a doutrina em comum, eles tinham a vida compartilhada, eles tinham uma missão que eles viviam coletivamente. Nós temos vivido nossa missão realmente como Carral, coletivamente, ou temos vivido muito mais individualmente? Essa leitura eu não vou fazer, eu espero que vocês façam, e se há espaço para a gente crescer e desenvolver coisas juntos. E o que é que tem limitado isso? O que é que tem frustrado isso? Então é preciso a gente viver e desenvolver essa missão coletivamente e a gente ter essa marca de pertencimento. O que é que está faltando? Eu tenho falado aqui sobre o que é que tem faltado. É um estilo de vida de verdadeiro discipulado, o original. Um discipulado apostólico original. É um colegiado apostólico aqui que a gente está gerando. Visão de pertencimento. Ela também fortalece nossa identidade e a identidade fortalece a nossa unidade, nosso pertencimento. Quem entende que pertence a uma casa que protege a unidade,
Você tem protegido a unidade? Aí imagina aqui que um dos meus irmãos aqui no lado direito, né, sentou os homens aqui do lado direito, só tem ali Manuel do lado centro, tá na linha do centro, né, Manuel? Mas os homens ficaram aqui no lado direito. Imagine que alguém aqui chegasse e compartilhasse algo comigo da sua vida. E eu não tivesse o cuidado de que alguém, um irmão Pedro, por exemplo, eu também me chamo Pedro, Cefas é Pedro, compartilhar algo e eu deixar escapulir isso, eu não tenho cuidado com isso. E isso vinha a ferir ele depois. Então a gente precisa zelar pela unidade, no vínculo da paz. É necessário haver um empenho. Ah, mas eu aprendi desde pequenininho a gente cuidar da vida alheia e estar compartilhando coisas da vida alheia a quem não devemos. Isso começa nas redes sociais. O que é o compartilhar de vida alheia com pessoas que não interessam? Um dos motivos principais da rede social é isso. Não sei se não fiz ainda estudo de caso para saber se esse é o principal motivo das redes sociais. Um dos programas que tem muita audiência, programa de tietagem de pessoas famosas. Né? E tem muito crente, gente boa, adoecido com isso. Existem revistas especializadas em dizer fulano não sei das quantas, sei lá de onde, artista, ator, cantor, sei lá o quê. Aconteceu isso e isso e aquilo outro, e a pessoa fica atrás dessas coisas. Mas eu quero trazer isso para uma realidade de comunhão. Então, sem perceber, às vezes, ao que um irmão me contou, eu vivo um ambiente cultural, uma imersão cultural, que eu acabo falando, vazando isso. E a gente precisa criar um ambiente de unidade, um ambiente de honra, um ambiente de perdão. É preciso haver perdão, senão não há unidade. A começar de mim, aleluia que vocês têm me perdoado e suportado tanto de mim, né? A começar de mim. E olha que não são pecados, que a Escritura diz que aquele que se diz irmão e vive em tais práticas, a este, nem com ele com mais. Está escrito isso. Aí Paulo diz assim, eu já não falo isso em relação aos ímpios, porque os ímpios, se você não fosse ter contato nenhum, você precisaria sair do mundo. Eu estou usando minhas palavras, mas é exatamente esse ensino. Mas ele diz assim, eu digo àqueles que dizendo-se irmãos, fizer isso e isso aqui. Então, esses pecados aí, vocês não precisam me perdoar não, mas pecados que a gente deve ser suporte na vida um do outro, sim. Não são aquele pecado, imagina, que eu levo um tropeção, caio, quebro o rosto, e estou precisando de ajuda, é justamente nesse momento que as igrejas, as denominações, dão um chute pelas costas, desprezam, apontam o dedão e descartam a pessoa completamente. E a palavra manda não fazer isto, mas tratar para que haja disciplina em amor, distanciando aquele que esteja impenitente. O que é o impenitente? É a pessoa que está acostumada no erro, no pecado, um pecado de fórum público, não é um pecado de fórum íntimo, que foi compartilhado, que foi confessado intimamente. O que a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Será que estamos vivendo uma ambiência em que a gente possa confessar pecados uns aos outros? Será que estamos vivendo uma comunhão tal em que a gente tem essa abertura de chegar e confessar pecados? Ou nós temos vergonha? A vergonha é uma distância. É uma distância. A gente tem medo que vaze, a gente tem medo de como a pessoa vai passar a olhar para nós. Então não estamos vivendo um ambiente de amor, estamos vivendo um ambiente religioso, um clube denominacional, onde o verdadeiro, o original discipulado não vai entrar. Vai entrar movimento religioso. A gente pode usar um tipo de discipulado, chamado de discipulado, dizer que é original, mas se nós não prepararmos o terreno, em verdade, como a palavra diz que é possível ser preparado, nós não viveremos. A gente pode até conseguir aderentes, prosélitos, seguidores, movimento religioso de multidões, nada disso terá valor, pelo contrário, será juízo contra nós, porque conhecendo a verdade, podendo viver a verdade, nós preferimos seguir os atalhos dos homens, a carnalidade dos homens, os caminhos dos homens, por achar que seriam mais fáceis e possíveis. Já recebi conselho também de líderes religiosos, chegaram para aconselhar, para que a igreja tenha representatividade numérica, para que a igreja saia do ostracismo, faça isso, faça aquilo outro. E são muitos os atalhos dos homens, mas eu tenho crido, gente. Ah, mas você queria isso antes? Não. Eu sempre amei a visão do discipulado apostólico. Só que eu não tinha clareza sobre determinadas coisas, como eu tenho hoje. Eu estou compartilhando com vocês e estou chamando vocês para dançarem comigo. No final dessa ministração, vocês vão dizer sim ou não. E não é nem para mim, é para o Altíssimo. Porque mais do que palavras, ele vê ações. Então, amados, nós temos que zelar por essa casa. Amém? Ela é formada não de espectadores, mas de pessoas que estão sendo protagonistas de uma história em comum e da visão maior que Ele nos concedeu. E que faz com que as visões menores, mais particulares, elas ou se alinhem ou elas mesmas deixem até de existir em favor da missão e visão maior. É uma visão de direção que organiza a nossa missão. Toda casa precisa de direção. Sem visão, não se tem direção. Pode dirigir um carro sem visão. Eu tive um amigo, irmão em Alcha, um grande servo, um diácono, Adalberto. Ele nasceu diabético. E desde criança ele sempre desobedeceu a pai e mãe, comer doce, ele mesmo comia. Depois que ele se tornou homem, piorou. Ele levava refrigerante 2 litros para casa. Ele tinha uma máquina de diálise no quarto dele. Ele fazia diálise no quarto. Aquela diálise peritoneal, abdominal. Ficava horas ali. Mas depois saía e ia para os picos glicêmicos. Que quem não tem diabetes
também tem os mesmos picos glicêmicos de um diabético quando você mergulha de cabeça nos açúcares, nos carboidratos. A diferença é que a tua insulina entra em cena, o teu corpo não tem resistência. Ele vai absorver esse açúcar, mas existe uma janela de tempo que você está com um quadro de altíssima glicemia. Eu gosto de tomar 3 copos de caldo de cana, daquele maior de 500 ml, com pão doce, e depois eu como uma barra de chocolate e um pedaço de torta, um copo de sorvete, milkshake, melhor milkshake, McDonald's, aquele ovo maltine, né? E por aí vai. Aí, sabe o que o açúcar faz em você? Assim, vai lá nas alturas. Lá nas alturas. Então, esse meu amigo irmão, ele fazia isso. E ele gostava de dirigir. E ele chegou um momento que ele estava com 3% da visão do olho esquerdo. 3%. O olho direito ele já tinha perdido completamente. E ele estava com 3% da visão do olho esquerdo. Ele pegou o carro dele, era um Fiat tipo na época, novo, 2.0, foi-se embora para Recife passear. A esposa dele brigava com ele, não faz isso, Adalberto, a mãe dele, o pai dele, quem fosse, eu aconselhava, não adiantava. Quando ele queria, pegava o carrinho dele e ia-se embora. E quando ele chegou ali na Abdias Carvalho, descendo o viaduto, estava chovendo, ele com 3% da visão de um olho, por causa do trânsito que para ali, ele juntou, porque o trânsito estava grande, chegou no pé do viaduto. Ele esperava talvez que o trânsito estivesse mais para frente. Ele juntou atrás de um carro, foi quando ele perdeu esse carro, que ele tinha comprado um carro novo. Deu uma juntada muito grande. Depois, né, já está na glória, por motivos que não vêm ao caso, mas ele viveu muitos anos assim, muitos anos mesmo, muitos milagres aconteceram na vida dele, um deles foi esse acidente. Mas sem visão, você não tem direção. Mas a gente quer que viver igreja seja algo mágico. A gente não precisa ter visão, a gente não precisa entender nada, vai vir uma mágica do céu, o Pai vai operar, o Espírito vai operar. Ele escolheu, gente, entendam isso, ele escolheu operar com a sua cooperação. Ele escolheu, ele fez uma decisão sábia, eterna. Não foi em cima da hora assim, não. Não foi porque faltou outra coisa, outra opção, não. Na eternidade, ele escolheu que a igreja é seu instrumento. E para isso, pessoas inteligentíssimas como vocês são, ele doutor de saúde mental, ele doutor de saúde física, você está aqui em pé, está sentado. Ele doutou você com a família. Ele uniu a nossa história no tempo certo, no seu Kairos. Entrou em alinhamento com o Cronos, né? O nosso tempo. Ele uniu a nossa história e não foi por acaso. Não foi caindo de paraquedas. Antigamente, paraquedas não tinha direção. Então tinha essa expressão, né? Caiu de paraquedas, porque paraquedas antigamente não tinha direção certa. Hoje em dia você direciona onde você quer cair, você cai no alvo certo. Mas tem gente que ainda, essa expressão é usada ainda. Caiu de paraquedas, ou seja, caiu em qualquer lugar. Caiu a mercê da sorte. Aí por que eu estou aqui, nessa carral? Acho que foi assim, por acaso. Pulei de paraquedas não tinha direção, não pude direcionar. E caí aqui estou eu. Não. Existe um propósito. O Pai nos escolheu, gente. E escolheu não para coisas pequenas. Não fique acreditando mais que Ele chamou você e que você está aqui para coisas pequenas. Existem grandes congregações, existem grandes líderes, existem grandes mestres aí afora. E Marcos é uma fichinha de nada. Ele escolheu as coisas loucas e sem valor para envergonhar aquelas que pensam ter. Aí você fica dizendo, não, mas eu não fiz uma formação de grau superior, uma pós-graduação, eu não tive como estudar. Não, Ele escolheu você. Você é uma filha amada, você é um filho amado. E existe um tesouro que Ele está nos confiando. Mas se nós não acreditarmos, mas se nós dissermos, isso não é para... Eu tenho coisa mais importante a fazer. Mas se nós dissermos, não, essa música não é para eu dançar. Acho que é de Marcos Cefas. Visões. É preciso termos visão e termos a visão para que a gente esteja na mesma página, vivendo o mesmo propósito. O espírito de Al vem para Abacuque. Lá no capítulo 2, versículo 2, diz, escreve a visão, Abacuque. Grava a visão numa tábua, para que até quem passar correndo, foi o primeiro outdoor, o outline. Grava, até para quem passar correndo nos seus carros, está escrito assim, possa ver a visão. Mas a visão precisa estar escrita. Por quê? Não é mágica, não. Afinal de contas, só o fato de ser igreja, vamos criar um evento aí, vamos criar um movimento aí, vamos criar uma atração aí, vamos inventar alguma coisa, a gente tem muita imaginação, né? Vamos fazer um movimento religioso aí de adesão de gente. Vamos fazer isso. Eu era seminarista, estava no meu primeiro ano de seminário, também vivendo como missionário. Uma cidadezinha aqui no interior, zona sul da mata, zona da Mata Sul de Pernambuco, uma cidade pequena, pobre. E lá, depois de alguns dias trabalhando lá, numa missão, na implementação de uma igreja local, um líder religioso chegou para mim para me aconselhar. Ele era de outra denominação, mas ele chegou, olha, eu sei fazer essa igreja crescer. Já na próxima semana, esse prédio aqui, o ministério tinha alugado um prédio, não sei se esse prédio aqui vai estar lotado, já para a semana que vem. Quer não? Eu disse, irmão. E ele saiu dizendo lá as técnicas. E eu tenho certeza que funcionaria para lotar o prédio. A finalidade nossa não era lotar o prédio. Não deve ser lotar absolutamente nada. Mas fazer cumprida a vontade do nosso Pai. Levar o seu evangelho e o que é discipulado, gente? Mateus 28.
Vocês vão fazer discípulos das nações, ensinando a eles todo o conteúdo que eu passei para vocês. É isso que é fazer discípulo? É passar o conteúdo. Ensinando-os a guardar. Evangelizar, a pessoa aceitou o evangelho. Agora lava a mão. Não. Ensinar a guardar. Mas isso é muito difícil, isso é impossível. É impossível. Ele mandou você mover uma pedra que é impossível para você. Por isso você tem que aprender a dobrar o joelhinho. E se não puder dobrar o joelhinho, mas passar horas também em oração. Ok? Escreve a visão. Ele mandou escrever porque existe a nossa participação. A gente precisa ver, a gente precisa focar, a gente precisa andar em direção ao que a gente está vendo. E a visão apostólica é clara. Façam discípulos ensinando-os a guardar. Levando eles a terem uma aliança, batizando-os, é levar eles a ter uma aliança e ensinar eles a guardar. Primeiro ele diz, batizando-os. Primeiro você leva ele a ter uma aliança. A ordem é essa, a tomar uma decisão firme. E depois você vai ajudar aquela pessoa a guardar tudo o que Alcha ensinou, determinou. Aleluia? Então, uma liderança que forma outras lideranças é um discipulado dos 12 que expressa essa verdade. A visão, ela traz foco ao coração. Eu estou vivendo aqui, estou congregando nessa comunhão com os meus irmãos. Mas, se eu não tiver visão, o que é que eu sou chamado a fazer? Cultuar, aleluia. Existe mais? Existe. Então você precisa ter a visão, ela vai te dar foco, vai te dar clareza, ela vai fazer com que você se comprometa, ela vai fazer com que você tenha esse sentimento de pertinência. Você pertence a uma família local, a uma carral, aleluia. E quando a visão é clara, a nossa missão se multiplica. Vocês concordam? À medida que cada um aqui for tendo clareza da visão, a missão vai acelerar. É por isso que ultimamente eu estava investindo, até já parei, naquelas reuniões preparatórias em prol do discipulado. Não era reunião de discipulado, era preparatória em prol. Eu já tentei fazer discipulado, mas as pessoas sem visão param. A coisa fica no caminho. Porque as pessoas começam depois de dizer só isso, mas é uma jornada longa. Grandes coisas não se conquistam do dia para a noite. É necessário perseverança, é necessário caminhar, construir juntos. Não é alguém fazendo sozinho. Eu fui, só tinha 2 pessoas ou 3. Eu fui, não vou mais. Eu fui, agora eu não posso ir. Agora eu posso. Essa semana eu não posso. Esse mês eu posso. Aquele mês eu não posso. Então, fica uma coisa, a revelia, a desordem, me perdoe a expressão, mas sem percebermos, muitas vezes, estamos fazendo isso com coisas preciosas que o Pai tem nos confiado. Eu não estou absolutamente condenando, nem julgando as lutas, as dificuldades íntimas que só cada um pode julgar. Só você está na sua pele. Mas eu estou aqui para convidar a gente a um empenho maior. A um desejo maior de construir algo também que Ele nos permite construir. Então a visão vai se multiplicar. Quando todos sabem onde estão, a quem pertence, o que precisam fazer, a visão se multiplica na missão. E por último, eu quero dizer a vocês, e o futuro nasce quando a gente caminha juntos. Por isso a gente tem defendido também, a gente já começar de uma forma mais concreta a ter reuniões de gerações. O mundo divide as pessoas, divide as famílias. Por sexo, eu sou homem, você é mulher. Eu sou mulher, você é homem. Você não entende porque você é homem. Nós fomos criados para nos completarmos e não vivermos divididos como homem e mulher. Você não me entende porque você é velho, eu sou jovem. Você não me entende porque eu tenho experiência de vida e você é um jovem. O nosso Pai quer que haja um contato, união, unidade. E isso vai gerar, nas gerações, uma geração dele. Nas gerações que estão presentes aqui existem várias gerações, nós precisamos viver e ser uma só geração. Precisamos ser geracionados por ele. Amém? Amém. E aí a gente tem a diversidade. Eu vou continuar tendo a minha idade, você continua tendo a sua idade, mas haverá comunhão, unidade, visão, propósito, missão. Aleluia. O reino, ele não é construído por uma geração isolada. Ele avança quando nós, como pais espirituais, geramos filhos espirituais e caminhamos juntos. Juntos. Nós precisamos caminhar juntos. Juntos. Isso vai trazer, pelo contrário, riqueza. Isso vai nos enriquecer, isso vai nos empoderar para avançarmos. Aleluia. Os apóstolos viveram isso intensamente. Tem denominações aí grandes, não vou falar nome não. Posso até falar em off para vocês. O nome de denominações que os líderes estão a ponto de enlouquecer, os líderes estão vivendo altamente feridos e ferindo e vivendo essa competitividade. Então, gente, isso é importante eu denunciar aqui, eu falar essas coisas para vocês. Por quê? Porque depois que o Pai me tirou o véu, Ele me fez amadurecer e ampliar a visão para muitas coisas acerca do discipulado original, bíblico, o método, o passo a passo que Ele deixou para a sua igreja avançar e que foi sufocado. Houve um milênio de apostasia. Nós vivemos hoje num tempo em que houve um grande período de escuridão, de trevas na história, de coisas absurdas, barbárias.
que era feito pela religião cristã, pelo cristianismo. Isso não foi um ano, não foram 10 anos, não foram 100 anos, foi um período milenar de trevas absurdas. Será que isso não tem força na cultura hoje, não? Será que esse discipulado apostólico não foi perdido também, não? Tantas coisas preciosas foram ocultadas, houve uma ocultação. Pode ter certeza que sim. Eu quero que vocês lembrem o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 2,2, que a gente também ministrou no domingo passado, trazendo uma palavra mais profunda, quando ele diz o que você ouviu de mim, através de muitas testemunhas. Isto mesmo transmite a homens que sejam fiéis e idôneos para instruir a outros. Fiéis e idôneos para instruir a outros. Que haja fidelidade para instruir a outros. Que haja fidelidade e haja preparo e idonicidade para instruir a outros. O que você recebeu de mim, você participa a homens fiéis e idôneos para instruírem a outros. E aqui há de uma forma explícita, esse princípio central, que se repete em alguns pontos da Escritura, esse discipulado verdadeiramente apostólico. Então, os pais espirituais precisam liberar esse legado de vida discipulada. Existe algo que Yahshua espera que cada um de nós façamos. Se a gente acha difícil, se a gente diz assim, eu acho que não é o meu estilo, eu acho que a pergunta deve ser, será realmente isso que ele me pediu para fazer? Eu vou a fundo em busca da verdade para ver se realmente é isso que ele está me pedindo para fazer. Faça isso, se você tem dúvidas. Filhos espirituais precisam ter raízes profundas. Esses anos que a gente está vivendo aqui, celebrando a nossa comunhão, celebrando a unidade, forjando líderes. Esses anos aqui, nossas raízes têm crescido. E elas precisam crescer agora num verdadeiro discipulado, que a gente vai avançar. Então, a igreja vai crescer, talvez não em números como alguém aqui pense ou queira, mas com certeza ela vai crescer, acima de tudo, em direção ao propósito, ao alvo, ao cumprimento da vontade. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Vamos ficar em pé, gente amada? Nós estamos num tempo de preparação. Não estamos apenas organizando reuniões, estamos construindo uma casa espiritual. Aleluia. Estamos construindo uma casa espiritual, onde há aperfeiçoamento, onde há visão clara, pertencimento, onde há multiplicação geracional. Pais gerando filhos espirituais e se alegrando em ver seus filhos espirituais maduros, firmados, que aborrecem o pecado, que abandonam vícios, que abandonam drogas, que abandonam mesquinhezas do presente século, que crescem para mergulhar em águas profundas da comunhão. O soberano Rei, à medida que aqueles irmãos amaram, viveram a visão, o soberano Rei lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, e não vai ser diferente conosco. Amém? Vamos orar? Eu gostaria que você pensasse um pouco em tudo que você ouviu até agora. E você colocasse sua mão no seu coração e fizesse essa oração comigo. Pai, aqui estou eu. Eu acredito, Pai, que é por Tua vontade, Teu propósito, Tu nos unisse nessa família. A nossa casa espiritual, ela está unida, ela tem vivido, desfrutado um tempo maravilhoso. Graças Te damos, Pai. Mas nós reconhecemos, Pai, que ainda há muito que crescermos nessa unidade, nesse ambiente espiritual onde os verdadeiros líderes irão florescer sobremaneira. Eu creio, diga eu creio, Pai. A Tua visão tem sido clara. Os Teus líderes, juntamente comigo, estão sendo forjados. É você que está dizendo essas palavras, hein? Ao Pai. Os Teus líderes, juntamente comigo, estão sendo forjados. E eu creio que nesse sentimento, nessa direção, Tu enviarás o Teu crescimento.